Pasmem, isso aqui é a parte de cima do meu micro-ondas. É isso. Eu vou fazer esse vídeo... Opa, meu royal. Vou fazer esse vídeo limpando a parte de cima do meu micro-ondas, porque quando eu preciso pensar, eu limpo coisas específicas de dentro da minha casa para não perder a minha linha de raciocínio, digamos assim, para conseguir organizar as ideias. Então, essas últimas semanas que se passaram, elas foram bem corridas, e foi bem difícil para mim manter o processo de fazer os vídeos conversando, ao mesmo tempo que eu não parei de produzir. E aí, o vídeo de hoje, inclusive, eu gostaria de falar sobre a importância do mudar de opinião. Muito louco isso, né? Tem vários momentos que a gente tem algumas convicções e que a gente precisa quebrar isso a partir do momento que a gente percebe que aquilo não é tão viável ou algo do tipo, e tem momentos que a gente muda de opinião porque a gente experimenta coisas diferentes e aí a gente sente que é a oportunidade, talvez, de testar coisas novas. Eu vou fazer o EP com o Samu, né? Só que eu tenho questionado se vai ser esse que eu estou desenvolvendo agora ou se vai ser um outro que eu já tinha ideia. Por quê? Eu conversei com uma outra pessoa que é produtor também, que a gente inclusive já tinha falado várias vezes de fechar um trampinho juntos e tal. E aí eu falei assim, meu, e se eu trocar uma ideia com essa pessoa sobre esse projeto também, ver opiniões e tal. E aí troquei ideia com essa pessoa, a gente chegou a alguns lugares em comuns de desejo de pesquisa que essa pessoa tá no momento e tal, e ela marcou a minha vida também com outros projetos que a gente já fez junto, e mais pra frente eu vou dizer quem é. E no final de semana eu fui pra chácara com essa pessoa, e a gente ficou na chácara produzindo músicas. Eu tava em Londrina, né, no final de semana, e a gente ficou no final de semana na chácara produzindo músicas que seriam para um teste, assim, do que seria o EP, e eu fiquei muito me questionando sobre... A gente é tão versátil, nós artistas. Eu acho que pessoas no geral, as pessoas são versáteis, e a gente, às vezes, se prende numas coisas tão específicas, quando a gente podia só dar liberdade criativa e julgar menos os nossos trabalhos. E a minha cabeça me julga o tempo todo quando eu não estou fazendo uma música que tem que falar necessariamente de antirracismo, ou quando eu não estou fazendo uma música que necessariamente todas as construções de frases são super ideias e são, né, uau, tão profundas e tal. E aí eu falei, meu, eu quero experimentar outras coisas e tal, eu quero poder mudar algumas concepções do que eu quero fazer de música, tentar arriscar fazer coisas diferentes e tal. Enfim, testei coisas no final de semana, e testei também letras mais com ainda mais palavras. Testei speed flows esses dias na minha casa, falando um bolão, um bolão, um bolão, um bolão. Eu falei assim, nossa, que legal também poder falar pra caramba. Então, temos aí muitos caminhos possíveis para esse EP. E eu queria dizer também que pós o lançamento de Gaza, que é um som que eu lancei com o Sombra e a Cris SMJ, eu fiquei pensando, meu, o que é o tempo das coisas, né? Esse som que eu lancei com o Sombra e Cris, eu gravei ele no final de 2023. Aconteceram várias coisas nesse tempo que não me permitiam lançar o som. Meu, bagulho louco. Tipo assim, foi coisa com a produção do beat, foi coisa com
com como seria o lançamento, atravessamento de outra música que, meu, deu um rolo do caramba, uma outra música que eu tava, que eu já tinha feito clipe, enfim, tipo assim, e aí isso foi gastando a minha energia, isso foi me consumindo e eu não conseguia pensar em mais nada, a não ser resolver problema, e era um perreco atrás do outro. Sério, 2024 me testou. Assim, minha saúde mental senti em vários momentos que ela ia às cucuia. E aí, conseguindo superar o ano de 2024, o começo de 2025 foi muito difícil também. Nossa, tipo assim, eu tive umas tretas em relação à música também, que as pessoas mais próximas de mim eu cheguei a comentar e tal, mas tive umas questões, tanto de pessoas que estavam próximas de mim, que eu não sentia que eu deveria ter essas pessoas próximas de mim, e também teve tentativas de manipulação, sabe? Agora, uma coisa pessoal, Luli, assim, eu, Luana, enfim, eu tenho um problema sério com me sentir manipulada. Quando eu sinto que a pessoa tá me manipulando de alguma forma, seja por chantagem, ou ameaça, ou qualquer coisa do tipo, parça, aí o caldo entorna. Tipo assim, eu já desrespeitei meu limite muitas vezes. Mas tem uma coisa que eu não desrespeito é quando toco alarme de manipulação. Eu detesto me sentir controlada. Eu detesto. Então, tipo assim, não quer me tirar do sério? Não tenta me manipular. Não tenta mudar as minhas decisões ou o que eu quero fazer a partir de, por exemplo, o sentimento, o respeito que eu tenho por você e tal. E aí várias paradas assim aconteceram nesse tempo que eu senti que eu tava sendo manipulada e tal, e aí fui saindo de vários espaços assim diferentes e de relações também diferentes. Tudo isso pra dizer que assim que eu lancei Gaza, eu parei e pensei, eu falei, meu, 1 ano e meio depois eu tô lançando essa música. O que eu perdi no meio do caminho, sabe? Foi um erro ter demorado tanto? Ou foi um acerto eu ter demorado tanto? Porque eu demorei porque eu estava fazendo a coisa da melhor maneira possível? Ou eu demorei porque eu estava me sentindo sugada? Enfim, peraí, deixa eu colocar o micro-ondas no lugar. Inclusive, não uso micro-ondas. Estou pensando seriamente em vendê-lo, porque não uso micro-ondas nunca. Air fryer, eu tenho usado com uma frequência, sim, tremenda. É isso, gente. Eu não consigo usar a mesma buchinha do eletrodoméstico na louça da pia. Métodos e vozes de minha cabeça. E aí... tava falando isso porque... o quanto eu tenho deixado o mundo externo influenciar os meus desejos internos. Seja a opinião do outro, seja, tipo, de maneira consciente ou inconsciente. E aí eu fiquei martelando isso na minha cabeça e tentando falar pra mim mesma. O que eu quero? O que é que eu quero? Beleza, entendi o que eu quero. Tá bem delineado o que eu quero? Porque se eu tenho um objeto de desejo muito bem delineado, eu vou saber como chegar nele. Se é uma abstração, talvez eu vou pegar muitos caminhos possíveis, porque é uma abstração. Eu não sei exatamente para onde eu tô indo. Ei, ambulância. Não sei se o microfone pega, mas vou tentar não falar nada relevante enquanto ela tá passando. Se eu tenho muito delineado o que é o meu objeto de desejo, vai ser muito difícil eu não saber como chegar nele, porque ele está muito bem delineado. Agora, se ele for uma abstração, todos os caminhos são possíveis para chegar lá. Tá. Tendo dito isso, eu vim pensando assim nos últimos tempos o que eu tenho deixado como abstração e o que tem sido um desejo mesmo, sabe? E pensando nisso, enfim, eu tenho tentado contornar cada vez mais os meus desejos.
esse lançamento, um ano e meio depois, eu acho que as coisas acontecem no tempo que elas precisam acontecer. E existem também camadas de maturidade para lidar com determinados problemas e não deixar que energias atrapalhem o seu sonho, que essa maturidade ela vem com o tempo. Tudo na vida depende do poder que você dá para essa coisa. Se você está ansioso e você dá poder para essa ansiedade, para normalmente esse pensamento ansioso, você pode ter uma crise. Mas se você consegue não dar poder para isso, observar o pensamento e deixar ele passar, talvez você consiga controlar a crise. Claro que existem casos e casos, e tem pessoas que precisam de medicação para conseguir controlar a crise e tal, mas são exemplos de tipo assim, se você não der poder para determinadas energias, é difícil que essas energias tenham poder sobre você. Entende? É meio que algo que você dá. Isso não se aplica à sociedade, né? Porque vermes, por exemplo, tem um poder que é independente de eu querer que ele ocupe este lugar ou não. Mas tem outros âmbitos que é possível. Então, pós-lançamento de Gaza e pensando... Vocês ouvem essa ambulância? E pensando nos meus próximos lançamentos e afins, eu modo economia de bateria, mas acho que não vai influenciar em nada. Pensando no poder que eu dou para essas coisas e tal, pós o lançamento da minha música, eu vim fazer esse vídeo para ser um lembrete para mim mesma de que se eu quero que esse EP saia, eu preciso dedicar energia a ele. E se eu tiver medo do julgamento do outro, da expectativa do outro ou dos desejos do outro, se eu der poder para isso, muito provavelmente ou eu vou atrasar demais esse álbum em busca de uma perfeição que não existe, ou eu nem vou fazer esse álbum, ou eu vou fazer, tipo assim, corrido com o que eu acho que é tendência e não vou fazer de verdade uma coisa que eu goste. Comprei muitas bananas, porque eu adoro banana com açúcar na air fryer. É isso. Talvez eu precise do micro-ondas para apoiar minhas bananas. Então, se esse EP sair daqui 6 meses, daqui 2 meses, daqui 1 ano, que ele saia de forma consciente, que eu estou entregando para o mundo algo que eu gosto e não por me ultrapassar pela energia de expectativa alheia ou pelas energias de ai, você não devia lançar assim e não sei o que, e aí eu postergo. Entendeu o que eu quero dizer? Talvez vocês não entendam, entendem? Conjugação de entendo. Talvez vocês entendam, mas se isso não chegar a você, pense o que você tem considerado aplicável ou não. Hoje, especificamente hoje, o vídeo é uma grande abstração, para que juntos possamos dar o contorno para o nosso desejo. É isso. Ouçam Gaza, disponível em todas as plataformas digitais. Aqui no YouTube eu subi ontem ou anteontem. E mês que vem tem mais lançamentos. E amanhã também tem conteúdos sobre Gaza e tal. Mas é isso. Obrigada por quem tá aqui, quem chegou até aqui. E que a gente consiga delinear